Olá pessoal, vamos dar continuidade aí ao nosso conteúdo de processo civil. Estamos tratando sobre as formas de expropriação, né? Vimos no último vídeo a primeira forma de expropriação, a adjudicação, né? Que é forma como uma espécie de dação em pagamento. E agora nós vamos tratar da alienação, tá? Segunda forma de expropriação de bem. E sempre lembrando que as formas de expropriação, elas seguem essa ordem de preferência. Primeiro é oportunizada a expropriação por meio da adjudicação, pelo credor ou por terceiros interessados, como nós vimos. Se não requerida a adjudicação, nós vamos para a alienação, e a alienação nós temos as duas formas de alienação, que podem ser por alienação por iniciativa particular ou alienação em leilão judicial, tá? É o que nós temos aí no artigo 879. A alienação far-se-á por iniciativa particular ou em leilão judicial, eletrônico ou presencial. Aí o artigo 880 trata dessa alienação por iniciativa particular e o artigo 881 e seguintes vão tratar da alienação feita por meio de leilão judicial, que é o meio de alienação mais comum, né? É muito difícil a gente ver a alienação por iniciativa particular, tá? Confesso para vocês que na prática eu ainda não vi essa forma de expropriação, alienação por iniciativa particular. É muito comum a adjudicação ou então a alienação em leilão judicial, né? Por iniciativa particular é um pouquinho mais difícil, eu nunca, nos meus processos eu nunca vi. E aí por quê, né? Olha só a alienação por iniciativa particular. Então, olha lá o artigo 880. Não efetivada a adjudicação, então por isso nós temos essa preferência, né? Não efetivada a adjudicação, o exequente poderá requerer a alienação por sua própria iniciativa ou por intermédio de corretor ou leiloeiro público credenciado perante o órgão judiciário. O que vai acontecer na alienação por iniciativa particular? É realizada pelo próprio exequente ou por intermédio do corretor ou leiloeiro. Mas aí os riscos, né? Quem vai ter que tomar a iniciativa, quem vai ter que requerer, correr atrás, é o credor, né? Então, por isso que é muito incomum. O comum, na prática, é a alienação por iniciativa particular, tá? Vamos lá, então, para alienação por leilão, é o mais comum. Então, artigo 881. A alienação far-se-á em leilão judicial, se não efetivada a adjudicação ou a alienação por iniciativa particular, ok? O que acontece, então, nessa alienação em leilão judicial, né? Primeiro, ela é subsidiária, ou seja, somente vai ocorrer se não houve adjudicação ou alienação particular. Ela vai ser realizada por leiloeiro público, né, que é designado pelo juiz, aqueles credenciados, então, pelo juízo, né, e são indicados pelo juiz ou pelo exequente. Então, vamos lá, o artigo 881. O leilão do bem, parágrafo 1º, o leilão do bem penhorado será realizado por leiloeiro público. Segundo, ressalvados os casos de alienação a cargo de corretores da Bolsa de Valores, todos os demais bens serão alienados em leilão público, tá? Aí também nós temos o leilão, ele pode ser presencial ou por meio eletrônico. Por meio eletrônico seria, se for possível e se o juízo estiver credenciado para essa forma de leilão eletrônico, vai ser muito mais viável. E hoje em dia nós estamos indo tudo para os meios eletrônicos, né? Agora, não sendo possível, é o que diz o artigo 882, não sendo possível a sua realização por meio eletrônico, o leilão será presencial, né? Você vê lá as faixas, às vezes até fica ali na frente do fórum, né? Na frente da Justiça do Trabalho também a gente vê às vezes algumas faixas de propaganda, né? Do leilão, né? Os bens que vão para leilão, né? Esses são os leilões chamados leilões presenciais, tá certo? Cabe ao juiz a designação, aí depois nós temos as incumbências do leiloeiro, quando a alienação é por leilão judicial, as incumbências ficam a cargo do leiloeiro. O artigo 884 traz isso, ele tem que publicar edital,
ele vai, né, expor aos pretendentes, as amostras, ele tem que... Então, cabe a ele, por isso é que as faixas ficam lá por conta do leiloeiro, tá? O que nós temos aí ainda, então, nessa sequência de artigos, né? Alguns pontos que eu ressaltei para vocês no resumo. Eu peço para vocês que façam a leitura desses artigos. Os artigos são extensos desse conteúdo, mas algumas observações aqui que eu queria fazer com vocês. Então, a alienação em leilão judicial, ela é subsidiária, porque nós temos, então, essa sequência preferencial, a adjudicação, alienação por iniciativa particular e depois por alienação judicial. Então, somente vai ocorrer se não houve adjudicação ou alienação particular. É realizada pelo leiloeiro público, designado pelo juiz, podendo haver indicação ou pelo exequente, tá? Então, tanto que as incumbências vão ficar a cargo desse leiloeiro. O preço e as condições da arrematação são fixados pelo juiz. Então, preste atenção aqui, ó, no artigo 885. O juiz da execução estabelecerá um preço mínimo e as condições de pagamento e as garantias que poderão ser prestadas pelo arrematante, tá? Então, normalmente, quando um bem vai para leilão, imagina que esse bem lá tem o seu valor de 100 mil reais, caneta valiosa, né? Ó, tem 100 mil reais. O juiz, então, ao designar esse leilão, ele já pode estabelecer o preço mínimo pelo qual esse bem poderá ser arrematado, tá? Então, o valor dele é de 100 mil, tá? O juiz, então, coloca o preço mínimo que ele pode ser arrematado por 60, por 50. Então, o juiz pode estabelecer um preço mínimo. Lembre-se que na adjudicação, o bem não pode ser adjudicado por preço inferior ao da avaliação, tá? Lembre-se disso. Na adjudicação deve ser obedecido o valor da avaliação. Mas no leilão, por isso que daí nós temos essa outra forma, o juiz pode estabelecer um preço mínimo. Observação aqui já, que eu vou fazer com vocês. Se esse juiz não estabelece o preço mínimo, nós vamos lá pelo artigo 891. Olha só, faça um link já do artigo 885 com o artigo 891. Não será aceito lance que ofereça preço vil, parágrafo único. Considera-se vil o preço inferior ao mínimo estipulado pelo juiz, tá? Então, quando o juiz estabeleceu as normas ali, expedindo-se o edital, se o valor do bem era de 100, ele estabeleceu o preço mínimo de 60, um lance inferior a 60 será considerado preço vil, ok? Se o juiz não fixou preço mínimo, olha a sequência do parágrafo único do artigo 891. Se ele não fixou o preço mínimo, considera-se vil o preço inferior a 50% do valor da avaliação. Então, veja bem, o juiz tem que estabelecer preço mínimo? Não. Por quê? Se ele não estabelecer um preço mínimo, não pode ser arrematado esse bem por um valor inferior a 50% do valor da avaliação, ok? Por quê? Inferior a 50% da avaliação, caso o juiz não tenha fixado esse preço mínimo, vai ser considerado preço vil. E aí, se foi arrematado por preço vil, esse leilão poderá ser anulado, ok? Por isso que muitas vezes a gente vê nas propagandas de leilão, não sei se vocês já repararam nisso, e eu acho isso uma forma incorreta, né? Porque desprestigia a pessoa do devedor e a sua propriedade que está tendo ali, o devedor está tendo seu bem penhorado, né? E aí você vê numa propaganda às vezes de leilão o seguinte, ó, o valor do bem, a avaliação do bem, 100 mil reais, né? No segundo leilão, possibilidade de ser arrematado por 60, né? Então já coloca ali desconto, eles colocam assim como se fosse um desconto, né? Em segundo leilão. Porque o que acontece? No primeiro leilão tem que ser obedecido o valor da avaliação. Podendo ser arrematado, né, as condições mínimas aí em segundo leilão, por um valor que não seja considerado vil, que é o que diz o artigo 891, tá? O que acontece com essa forma, então, como que é colocado pelos leiloeiros? Desestimula os pretendentes, né? Porque eles já sabem que no primeiro leilão nós vamos ter que observar o valor da avaliação.
né? E aí existe até, às vezes, uma combinação entre os pretendentes de comparecerem apenas no segundo leilão, porque no segundo leilão poderá ser aceito um valor que fica aí entre 50% e 60%, né, do valor do bem. Então imagina aí esse desconto. Na verdade, o leiloeiro não pode dar desconto. O que nós temos é essa previsão legal, tá? Mas imagina o prejuízo do devedor, que ele imagina que o bem era de 100 mil, o valor da dívida era de 100 mil, né? E se não tiver pretendentes, né, esse bem poderá ser arrematado por aí 50%, 60% do valor da avaliação, e esse 50% ou 60% não vai quitar sua dívida. Tá entendendo? Aí o que vai acontecer? Ele tinha um bem que valia 100, mas que era compatível com o valor da dívida, mas que nessa situação não foi suficiente para cobrir a dívida, tá? E aí o que vai acontecer? Se esse bem for arrematado por 50 mil, por 60 mil, o produto, né, dessa arrematação vai para o credor vai receber quanto então? O valor da dívida era de 100, ele vai receber 50, ele vai receber 60, ele não vai ter o seu crédito integralmente satisfeito. O que vai acontecer? O devedor vai perder a propriedade daquele bem e ainda vai continuar devendo. A execução vai prosseguir pelo saldo remanescente, tá? Então, por isso que é bem complicada essa questão da avaliação e da arrematação, e por isso que a gente comentou lá quando nós vimos sobre a penhora e a avaliação, que a avaliação ela deve seguir deve observar todas as características do bem, né? Uma avaliação inferior ao valor real do bem é muito prejudicial ao devedor, porque ele ainda tem essa situação de ver o seu bem arrematado por um valor muito inferior, ok? Então, por isso, essas observações aí. Então, o juiz poderá fixar, voltando lá para o artigo 885, mas caso ele não fixe o preço mínimo, né, será considerado vil aquele inferior a 50% ao valor da avaliação, de acordo com o artigo 891. Antes da realização do leilão, deve ser providenciada a publicação do edital, né, de acordo com os artigos 886 e 887, porque por meio dessa publicação é que vai gerar, então, interesse aos pretendentes. Por isso, essa forma que deve ser observada e ficará a cargo do leiloeiro. O leilão deve ocorrer preferencialmente por meio eletrônico, mas caso não seja possível, vai ser por meio presencial, né? Quem tem que ter ciência do leilão? Artigo 889. Serão cientificados da alienação judicial com pelo menos 5 dias de antecedência o executado, coproprietário em caso de bem indivisível, porque o coproprietário ele tem interesse, né, na adjudicação, e aí ele poderá exercer esse direito de adjudicação antes do leilão, né? Titular de usufruto, proprietário de terreno submetido ao direito de superfície, credor, promitente, então pessoas que precisam ser cientificadas. No artigo 890, né, quem que pode oferecer, quem pode participar do leilão? Pode oferecer lance quem estiver na livre administração de bens. Mas o artigo 890 traz aí quem que não pode, com exceção de, né? Quem são as pessoas que não podem oferecer lance? Os tutores, curadores, testamenteiros, administradores dos liquidantes, com relação aos bens confiados à sua guarda. Por quê? Porque daí eles teriam um interesse direto naquele bem. Mandatários quanto aos bens de cuja administração ou alienação estejam encarregados, então também teriam um interesse naquele bem. Juiz, membros do Ministério Público, defensoria, escrivão, chefe de secretaria, servidores auxiliares da Justiça não podem participar, né, também de lances. Servidores públicos em geral, com relação aos bens sob a sua administração, os próprios leiloeiros, os advogados das partes, né? Então, o artigo 890 traz aí essa exceção com relação a essas pessoas, porque essas pessoas teriam, então, um interesse direto ou indireto sobre os bens a serem alienados, tá? Então, eles não podem participar desse lance. O artigo 891 a gente já viu, então vamos lá, com relação ao pagamento. Artigo 895.
O artigo 894 a gente já comentou com relação à divisão cômoda ou não, né? Então, se o bem é indivisível, a gente viu lá quando tem copropriedades e o bem é indivisível, o bem vai integralmente para leilão e é ressalvada a cota parte do coproprietário, né? O artigo 894 fala do imóvel quando admitir cômoda divisão, ou seja, trata do imóvel, né, do bem divisível. E aí, nesse caso, o artigo 894 diz que vai ser alienado judicialmente parte do bem, tá? Então, se ele comporta a divisão, nós vamos proceder à divisão e vai ser alienado só a cota parte pertencente ao devedor, tá? Artigo 895 vai tratar então das prestações, né, da possibilidade da alienação do bem em prestações, né? Pode ser feito. Então vamos lá, ó. O interessado em adquirir o bem penhorado em prestações poderá apresentar por escrito, tá? Então, se eu tenho interesse na aquisição daquele bem que está sendo leiloado, mas eu não tenho como fazer o pagamento integral à vista, eu posso oferecer o pagamento em prestações, só que eu tenho que oferecer então uma proposta, para que essa proposta seja analisada antes do leilão, tá? Então, essa proposta poderá ser apresentada até antes, né, até o início do primeiro leilão, a proposta de aquisição do bem por valor não inferior ao da avaliação. Então, preste atenção aqui no artigo 895. O interessado em adquirir o bem em prestações poderá apresentar a proposta por escrito. Até o início do primeiro leilão, aquisição por valor não inferior ao da avaliação. Segundo, até o início do segundo leilão, proposta de aquisição do bem por valor que não seja considerado vil. Então, é aquela regra que a gente já, né, tem mais ou menos essa, creio que vocês já tinham essa noção até mesmo antes de estudar isso. Primeiro leilão, deve ser observado o valor da avaliação. Em não sendo arrematado o bem no primeiro leilão, no segundo leilão, ele não pode ser arrematado por preço que seja considerado vil. O que é o considerado vil? Artigo 891. Inferior ao valor estabelecido pelo juiz, de acordo com o que nós vimos no artigo 885, e, em não sendo estabelecido esse preço mínimo pelo juiz, considerar-se-á vil o preço inferior ao valor de 50% da avaliação, tá? Então, no segundo leilão, qual que é o valor que pode ser arrematado? A gente tem que fazer a conjugação desse artigo 885 com o artigo 891, entenderam? Então, primeiro leilão, deve ser obedecido o valor da avaliação. Segundo leilão, qual que pode ser o valor? Depende. Se o juiz estabelecer, tem que ser observado aquele mínimo estabelecido judicialmente. Então, normalmente vai colocar ali 50%, ou dependendo de 60%, vai depender do bem, né, que está sendo leiloado, tá? Então, se ele coloca lá que o preço mínimo é de 60%, no segundo leilão, o lance mínimo que pode ser aceito é de 60%. Se o juiz não estabelecer esse preço mínimo, nós vamos para o artigo 891 e diz que daí será considerado vil aquele inferior a 50%. Tá? Então, por isso essa regra de primeiro leilão, segundo leilão. Então, o interessado ele pode fazer essas propostas, né, proposta por escrito. Em qualquer hipótese, parágrafo 1º, né, ele tem que obedecer essas regras, né, oferta de pagamento, pelo menos de 25% do valor do lance à vista, e o restante pode ser parcelado em até 30 meses. Tem que oferecer uma garantia com relação a essas parcelas objeto de parcelamento, tá? O que nós temos ainda? Em caso de inadimplemento, né, o exequente pode pedir a resolução da arrematação, tá? Vendo aí na sequência. Se houver mais de uma proposta, de acordo com o parágrafo 8º, o juiz vai analisar, então, essas propostas, né? Em diferentes condições, o juiz vai decidir pela proposta mais vantajosa, e em iguais condições, as propostas, o juiz decidirá pelaquela que foi formulada em primeiro lugar, tá? Então, feitas as propostas, quem vai analisar qual é a proposta que vai ser aceita vai ser o juiz, tá?
Observação ainda com relação ao imóvel de incapaz, é o artigo 896, quando o imóvel de incapaz não alcançar em leilão pelo menos 80%, tá? Então, com relação a imóvel pertencente a incapaz, se não respeitar pelo menos 80% da avaliação, o juízo confiará a guarda e a administração de depositário idôneo, adiando a alienação por pelo menos 1 ano, tá? Então, se o proprietário do bem alienado for de pertencer a incapaz, nós temos esse parâmetro aí de pelo menos 80%, certo? Muito bem, feito daí, analisado as propostas ou os lances, né? Como é que se aperfeiçoa a alienação por leilão? Por meio de arrematação, tá? Então, artigo 901, a arrematação constará de auto, que será lavrado de imediato, e poderá abranger bens penhoráveis em mais de uma execução, inclusive, nele mencionadas, e as condições na qual foi alienado o bem. E aí nós temos as duas situações após a lavratura do auto de arrematação, né? Lavrado o auto de arrematação, quem é que arrematou, em que condições foi alienado aquele bem, vai ser expedido, no caso, em se tratando de bem imóvel, vai ser expedida a carta de arrematação e o mandado de emissão de posse. Lembra lá na adjudicação, né? Lavrado o auto de adjudicação, será expedida a carta de adjudicação. Aqui nesse caso, vai ser expedida a carta de arrematação, que vai ser o documento comprobatório, então, da transferência do bem, que vai ser objeto depois de registro, de averbação perante o registro competente. Então, é expedida a carta de arrematação e mandado de emissão de posse em se tratando de bem imóvel, e se for bem móvel, vai ser expedido o mandado de entrega do bem. Então, são os dois documentos aí, em caso de bem imóvel ou bem imóvel, tá certo? Então, tem aí as principais regras com relação à alienação por iniciativa particular e a alienação em leilão judicial. Leiam com atenção esses artigos e qualquer dúvida me enviem para a gente continuar a nossa conversa, tá? Porque daí no próximo vídeo a gente já vai tratar das outras formas aí, beleza? Abraço, pessoal!